Nosso entrevistado de hoje é Dr. Rafael Barbosa, defensor público geral do Estado do Amazonas. Vai nos contar mais aqui o que é que o defensor público faz. Para você que está nos ouvindo, que está nos escutando, que está nos assistindo, vai entender um pouco mais. E principalmente para todo o nosso interior, para aquelas pessoas que têm maior problema, ou tanto como lojistas, familiares, vai entender um pouco mais o que a Procuradoria, a Defensoria faz para você, para melhorar a vida sua nos momentos de anseios, de problemas. Nós vamos conhecer um pouco mais. Antes, eu gostaria de mandar um abraço bem grande para o nosso presidente de Tefé, de Quari, de Parintins, que esteve aqui com a gente, mostrando o trabalho belíssimo que está sendo Parintins, principalmente agora, que em breve nós vamos ter o boi lá também, e todo o trabalho que está sendo feito. Parabéns a Patrícia de Parintins, a presidente de Parintins, como de Tefé, de Tabatinga, de Quari, de todos esses lugares, porque o trabalho difícil, mas nós estamos lá juntos com todas as CDLs do nosso interior todo. Também agradecer a todo o pessoal do Caxias do Sul, que sempre nos manda grandes abraços dizendo como é que o programa está e o que você aprendeu com o programa Logística na TV. Queria também mandar um abraço para o pessoal de Salvador, que tem nos mandado e-mails parabenizando o programa, como também do Ceará, de Fortaleza, que recebemos na semana passada quase um recorde, mais de 700 e-mails que nos mandaram falando do programa, parabenizando o programa. Então, muito obrigado a todos esses lugares do Brasil que estão acompanhando o Logística na TV. Tentamos cada vez mais melhorar mais o nível e cada vez mais trazer as autoridades que conhecem e que servem para o Brasil inteiro. E você pode aprender um pouco mais a Defensoria, que também tem no seu estado. Mas nós vamos ouvir aqui o doutor Rafael para que a gente possa cada vez mais entender no momento de angústia, aonde você tem que correr, ou no momento que você não tem os recursos para onde você vai recorrer nas instâncias, principalmente na Justiça. Tudo bem, doutor Rafael? Tudo ótimo, doutor Ralph, é um prazer estar aqui no programa. A gente agradece desde já o convite e coloca a Defensoria à disposição da CDL Manaus. E no que a gente puder colaborar, fazer parceria, nós estamos à disposição, pode contar com a Defensoria sempre. Eu queria que o senhor pudesse falar para todo aquele nosso interior, para todas aquelas pessoas que estão nos assistindo e para todas as pessoas que estão nos ouvindo na CBN também, Amazonas, Defensoria Pública, quando é que a pessoa recorre e o que o defensor faz, para que a gente deixe bastante detalhado para aqueles que estão nos assistindo. O Brasil, quando ele foi constituído como um Estado que nós temos hoje, ele criou uma Constituição. E nessa Constituição existe um direito fundamental de todo e qualquer cidadão, que é o acesso à assistência jurídica. E esse acesso ele poderia ser feito de várias formas, mas o Brasil escolheu criar uma instituição com verba pública que tivesse essa função, que é dar assistência jurídica de forma gratuita àquela pessoa que não tem condições de pagar por um advogado. Então a Defensoria, na verdade, ela faz o papel que o advogado faz, só que para aquela pessoa que não tem condições economicamente de pagar o advogado, custear o processo na justiça, sem se privar do necessário para o seu sustento. Agora a gente verifica também que muitas das vezes vem, na hora da justiça, vem dizendo, se você não tiver condições financeiras para ter um advogado, procure ou vá à defensoria para você ter o seu advogado. É isso? Então, assim, não há uma identidade de função, o advogado ele é diferente do defensor público, em compensação, não há sobreposição. A defensoria e a advocacia não disputam o mercado. Por quê? Porque quem não tem condições de pagar um advogado, não tem como contratar um advogado. O advogado depende da remuneração. Então, essa pessoa, ela tem que procurar a defensoria pública. E a defensoria pública, por atender essa pessoa, acaba que cria um mercado também para o advogado, porque se aquela pessoa que não tem condições de pagar o advogado ingressa com uma demanda contra uma pessoa que tenha condições de pagar um advogado, essa pessoa tem que procurar um advogado, ela vai ter que se socorrer de um profissional da advocacia. Então acaba que fica como um equilíbrio. A defensoria atua aonde a advocacia não atua, mas é o advogado daquele hipossuficiente, daquele que não tem condições de pagar o advogado. Nós podemos dizer assim, o defensor público é um advogado pago pelo Estado, advogado pago pelo Estado, que vai ajudar aquelas pessoas que por um acaso não têm um recurso
Ou existe algum trabalho? Não, você não tem emprego, Não. você tem que receber 2 salários mínimos. Não existe. Não, tem um patamar. patamar. Tem um patamar, só que esse patamar, ele é um patamar que depende muito da condição financeira e da situação que aquela pessoa enfrenta no seu dia a dia. Então, por exemplo, tem pessoas que estão desempregadas que têm condições de pagar um advogado, e ele vai ter que ir atrás de um advogado. Mas tem outros que, apesar de estarem empregados, não têm condições de pagar um advogado sem privar o necessário para o sustento seu e de sua família. Então, não dá para a gente criar aqui um critério objetivo. Só tem direito à defensoria quem for desempregado ou quem ganhar tantos salários mínimos, porque depende muito. Às vezes a gente olha para a pessoa e vê que ela até tem uma remuneração um pouquinho grande, mas ela tem gasto com médico, com saúde, com alimentação, com escola, e acaba que ele comprovando isso, a gente percebe que, apesar de tudo, ele não tem condições de, daquele salário que ele ganha, custear tudo isso mais um processo na justiça. Então, você que está nos assistindo vai verificar que quando você não tiver recurso para pagar um advogado, você procura a defensoria, tanto para se defender, como para uma acusação, uma necessidade, ou quando você entra na justiça, nós podemos dizer, né? Sempre. Ou quando a justiça demanda a pessoa. E aí você vai ter o apoio do defensor público, que está aqui, o nosso defensor público geral do Estado do Amazonas, que sabe que naquele momento tem que fazer apoio àquela pessoa que por um acaso não tem o recurso. Então, não esqueça que o defensor é no momento de crise, no momento que você está desesperado e no momento que você foi demandado pela justiça, você vai ter que contar com o defensor público. Por isso que é muito importante você entender o mecanismo e para que o defensor serve. Perfeito. E aí, só para não ficar, não ser injusto até com a própria instituição, assim foi a formação original da Defensoria Pública. Só que ela foi fazendo esse trabalho, foi crescendo, e hoje a Defensoria Pública, além de prioritariamente defender o hipossuficiente economicamente, ela passou a ter atribuições independentes. Por exemplo, a Defensoria Pública hoje ela atua na defesa do consumidor. Então já é uma atuação que pode se desgarrar do economicamente vulnerável. Que serve para todos, quando defende o consumidor. Acaba né? que pode Talvez não para um segmento, para 2, 3 pessoas, e sim para uma grupo, coletividade maior que vai passar por isso. E eu sei do trabalho que foi feito, inclusive da energia elétrica. Isso, né? Energia elétrica, teve agora do aumento do ônibus. Então, são atuações que não vão beneficiar só os hipossuficientes economicamente, mas já é uma atuação institucional da Defensoria Pública que foi ganhando nesses anos, desde 88, mais atribuições em razão do próprio prestígio que adquiriu após a Constituição. Então, essa é uma função. Outra função é atuar na execução penal. Então, todo preso no Brasil, ele tem assistência da Defensoria Pública. Deve ser bem alto, né? Muito. A Defensoria Pública ela tem um quadro hoje que é insuficiente para dar conta de todas as atribuições que nós temos de acordo com a Constituição. E qual o quadro atual da Defensoria Pública? Hoje, a Defensoria Pública do Amazonas, ela conta com 106 defensores. Né? Então, nós temos... Estado todo. Esse é um problema, talvez, crônico da Defensoria, que ela nunca conseguiu a sua capacidade máxima. A nossa lei é de 90, ela já tinha previsão, para confirmar aqui, eram 156 cargos, e hoje nós temos 106. Então, ainda falta preencher mais 50 cargos. E por isso que talvez o interior não esteja completamente assistido hoje, nem a capital. Porque com 50 novos defensores, nós conseguiríamos equilibrar isso e ocupar efetivamente todo o interior. No mínimo estaria 90% coberto, né? Porque isso foi de 90, né? A nossa realidade hoje é muito diferente daquela realidade de 1990, 26 anos atrás. Então, hoje, Parintins tem quase 6, 7 vezes mais do que tinha naquela época de habitantes. E cada vez que cria-se leis, mais problema tem. Quanto aumenta a população, mais problema se tem. E tudo a Defensoria que tem que dar o apoio imediato e socorrer aqueles que nem imaginam que existem isso. Né? É verdade. Esse é um outro problema. A Defensoria não consegue atender todo mundo, até porque existe o quê? Existe um grupo de pessoas que não tem acesso, não sabe da Defensoria. Então, um programa
como o nosso aqui agora, ele é importante por quê? Porque ele leva essa informação para as pessoas que não sabem o que é defensoria, para que E funciona. como o senhor falou, que se no interior, Tabatinga não tem, e tem uma ação, algo contra na justiça, ele pode vir a Manaus para tentar fazer a sua defesa aqui de uma coisa de Tabatinga ou não? A nossa preferência é que ele procure o defensor do município. Se não tiver, aí o que nós fazemos? A ideia da administração que eu iniciei agora em março, como nós não conseguimos colocar um em cada, é criar polos. E esses polos vão atender os municípios menores. Então, ao invés dele vir a Manaus, ele vai para o polo. Então, esse que é o que nós vamos implementar nesse ano para atender a população, porque tem alguns municípios que nunca tiveram. Outros já tiveram e acabaram perdendo por causa da crise, alguns defensores acabam saindo da carreira. Mas ele pode sair lá, vamos dizer, o que está em Tabatinga, dizer, ó, se esse polo é Tefé, ele pode ir até Tefé e lá ter o defensor para fazer a ação dele lá em Tabatinga. Então. Sim, inclusive esses polos eles vão acabar tendo a função de no mês, né, deslocar um defensor para fazer o habitual, atender, ir nas audiências. Suas considerações finais, doutor Rafael. Mais uma vez, eu não posso deixar de agradecer o convite. É muito importante para a Defensoria estar divulgando a sua função na sociedade. É importante deixar bem claro que o nosso trabalho ele é eminentemente social. A Defensoria Pública ela vai atuar justamente para levar ao cidadão que não tem condições, um pouco de cidadania, um pouco de humanização, um pouco de educação. Essa é a nossa função, a gente só faz realmente agradecer aqueles que têm também nos ajudado nessa missão e eu tenho certeza que esse programa ele acaba sendo também esse disseminador de cidadania e a gente coloca a nossa instituição, os nossos defensores, os nossos servidores à disposição. Nós temos um serviço social muito forte que pode ajudar e a nossa ideia é sempre melhorar as condições da população amazonense. Nosso entrevistado de hoje foi o Dr. Rafael Barbosa, defensor público geral do estado do Amazonas, aonde veio nos mostrar um pouco o que a Defensoria faz. E para você que nos assistiu com a sua integralidade, viu a diferença de saber que você pode, de repente, ter a necessidade de correr atrás, de buscar um defensor público. E eu espero que quem nos assistiu entenda cada vez mais o trabalho belíssimo que faz a Defensoria Pública, a todos os seus servidores que estão lá também. Espero que o Estado se recupere o mais rápido possível, que aporte muito mais e acredite muito mais no defensor público, para que a gente possa cada vez mais dar cidadania àquelas pessoas que têm o seu direito, não sabem dele, e a Defensoria que vai colaborar em você ter seu direito também garantido. Parabéns a todos, parabéns ao Dr. Rafael de estar vindo aqui com a gente e com certeza a CDL em próximos programas vai mostrar algumas parcerias que vamos fazer em conjunto para melhorar e para colaborar com toda a população do estado do Amazonas. E você que está nos assistindo aí, cobre também da sua defensoria do seu estado, porque cada estado também tem o seu defensor. Não é só do Amazonas, então você pode cobrar aí do Rio Grande do Sul, de Ceará, de Brasília, de qualquer lugar. Cobre também. Vá lá e diga, puxa, eu assisti e posso ir a um defensor público de qualquer lugar do Brasil. Muito obrigado a todos aqueles que nos mandam as mensagens de parabenização e que a gente possa cada vez mais melhorar o programa para cada vez você ter maior vontade de assistir o programa Logista na TV. Muito obrigado.